Eu vou fazer o possível para não chorar. Sempre que eu falo de Jesus, sempre que eu falo sobre o que Ele é para mim, o que Ele é para a gente, quando eu não sinto também, eu acabo chorando. Algumas pessoas dizem que eu estou triste, e olha, ela está triste. Não. Existe choro de gratidão. Quando a gente está muito grato, a gente chora, não é? E a minha gratidão é porque Ele me amou. Porque Ele me ama. Eu não vejo em mim nada especial para ser amada por Ele. Falar desse Jesus que tem o rosto brilhante como um sol, que tem olhos que penetram lá dentro da gente e que sabem todas as coisas, que tem os seus cabelos brancos porque Ele é eterno, um símbolo de eternidade. Que tem uma palavra que sai de sua boca que é uma espada, é como uma espada que penetra dentro da gente, uma espada que corta dos dois lados, separando carne de espírito. Que tem roupas que são vestimentas de juiz, mas que olha para cada um de nós como advogado intercedendo ao Pai por nós. Ele mostra as mãos que foram cravadas na cruz. Ele mostra os pés sofredores, como bronze polido que passa pelo fogo. E diz, olha, foi por Ele que eu morri, para que Ele tenha a minha vida. Pai, perdoa. Quantas vezes Ele disse, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Ainda intercede por nós. Ainda intercede por mim. E eu, realmente, é difícil segurar as lágrimas. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Capítulo 24 de Lucas. Nós vamos ler um bom texto hoje. Há muitas pessoas que não conhecem o texto. Versículo 13. Até o 35. Não é uma historinha. Nós vamos ler um fato. A Bíblia não é um livro de histórias. É um livro que conta fatos. Amém? Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou, o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam, de um jeito triste,
E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Por favor, deixem suas Bíblias abertas. Versículo 29. Poder sentar. Diz que eles insistiam com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Entender um fato que aconteceu há 2000 anos, às vezes é um pouco difícil. Eu agradeço a Deus pelos filmes que a gente tem, que a gente vê, onde pode trazer um pouquinho de esclarecimento no visual daquilo que aconteceu. Nós tivemos 3 dias muito interessantes para nós. A mesa pascual, que nós podemos fazer em 2 dias diferentes, quinta e sexta-feira se completando. Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, se entregando à morte, se dando. Ele disse: ninguém tem domínio sobre mim, ninguém pode me matar se eu não deixar. A tradução da Esther, mais uma vez. Sou eu mesmo que estou me entregando à morte. Eu estou fazendo isso para matar o seu pecado. Eu estou morrendo, eu vou morrer para matar a condenação
que existe no teu pecado. Você não poderá mais ser condenado, porque apesar de pecador, eu vou tomar as tuas dores, os teus pecados, me fazer pecador no teu lugar. E se o salário do pecado é morte, eu vou morrer. E se você tivesse que ir para o inferno, por causa do teu pecado, você não vai, porque eu vou dar uma chegadinha lá. Eu vou jogar o teu pecado e a tua maldição no inferno. Ele desceu às regiões inferiores da terra. Deus, além de se fazer homem, desceu às regiões inferiores da terra para lançar no inferno o meu e o teu pecado, a minha e a tua maldição, a nossa condenação. Tiago olha para mim, para você e diz assim: você tem defeito, você pecou, você errou, você fez. E a gente diz: e Jesus perdoou, e Jesus me lavou, e Jesus me purificou, e Jesus trabalha em mim. Aleluia. E aí Ele envia o seu Espírito para me ensinar a agir e a vencer. Porque eu sou mais que vencedora através daquele que me amou. Jesus passar pela morte, nesse filme que a gente viu, a gente pôde perceber o quanto Satanás queria fazer com que ele, numa carne humana, pudesse voltar atrás. Como ele queria, como ele usou já a maldade normal daqueles soldados. Eles eram cruéis, eles já eram cruéis, mas como ele trabalha, Satanás trabalhou naqueles homens para que ainda se tornassem não sei quantas vezes mais cruéis. Morte de cruz já era um terror, mas a morte que fizeram ele passar foi muitas vezes pior do que qualquer pessoa que pudesse ser crucificado. Como ele desejava, só que Jesus, já que Jesus não cedeu a ele, aos convites dele, então agora vamos fazer sofrer. O sofrimento é tão grande, ele é carne, ele tem um corpo humano como qualquer um, ele vai desistir. Mas quando Jesus disse: Pai, eu te entrego o meu espírito, e quando ele disse: está consumado, o pecado está consumado, a maldição, a doença, a praga, está tudo consumado, eu estou matando todas essas coisas, a palavra do Senhor garante que o inferno tremeu. Aleluia. Ele já tinha avisado aos discípulos por várias vezes que ele seria preso, que ele seria açoitado, que ele seria crucificado, que ao terceiro dia ressuscitaria. Ele disse isso várias vezes, não foi uma vez só, chamando os discípulos ao lado e conversando com os discípulos. Mas há momentos em que Deus fala com a gente, mas a gente não entende. É tão grande o que Ele fala para mim e para você ainda, que quantas vezes não tomamos posse, quantas vezes esquecemos. Esses dias mesmo eu comecei a me lembrar de coisas que Ele me disse, que Ele me fez, que Ele me prometeu. É como se Ele trabalhasse de repente para trazer aquela luzinha dizendo: ei, eu não te disse isso. Por que você está se preocupando? Você lembra da promessa que eu te dei? Eu não volto atrás. Você se lembra daquele dia e daquele outro? E aí vai juntando as palavras que um dia Ele me disse: como faz com vocês? Mas é necessário que Ele chegue perto. E Ele ainda fala comigo e com você. Como aqui, no
caso desses discípulos. E discípulos eram pessoas que estavam todos os dias com ele. Todos os dias caminhavam com ele. Conheciam os hábitos dele. Tinham ouvido ele dizer que haveria de ressuscitar. Inclusive ele disse, olha, a gente se encontra lá na Galileia, vamos nos reunir, pode deixar, fica me esperando lá, que depois que eu ressuscitar, eu vou lá me encontrar com vocês. Ele disse todas essas coisas, mas era bom demais para se acreditar. Quantas vezes Deus faz promessas que a gente diz é bom demais para acreditar? Na ressurreição de Jesus, quando as mulheres estavam lá no túmulo, o anjo, olhando para elas, e que também já tinha ouvido essas palavras, dizendo, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão procurando? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele prometeu isso. Vocês se lembram? Vocês se lembram que quando ele estava lá na Galileia, ainda diz onde? Quando estava lá na Galileia, ele disse a vocês, olha, o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores. Precisa ser crucificado. E precisa ressuscitar no terceiro dia. Sabe? Um, dois, três. Terceiro dia. Você está no terceiro dia. Você está procurando um Jesus que disse que no terceiro dia estaria vivo. Ele é aquele que vence todas as coisas. Ele é a vida. Não tem morte que possa dominá-lo. Ele é a vida. E ninguém pode destruir aquele que é a vida, que dá a vida, que ressuscita mortos, que dá o sopro de vida e diz, você agora, barro, vira gente. Deixa eu fazer aqui esse boneco. Agora deixa eu colocar o meu sopro, o sopro da minha vida aí. E carne começa a aparecer no lugar do barro. Temos dificuldade até hoje para entender esse Jesus. Quantas e quantas vezes olhamos Jesus como se fosse um ser humano qualquer. Sabe? Será que ele pode? Será que ele vai me atender? Não, ele é boa gente. Ele tem poder, ele pode fazer, ele já fez muita coisa por aí. Eu conheço gente que recebeu para tudo quanto é lado, mas será que ele vai fazer comigo? Achamos que ele vai fazer por merecimento. Achamos que vai nos atender por merecimento. Se ele pudesse fazer alguma coisa por merecimento em nossa vida, ele não precisaria morrer na cruz como morreu. O preço que ele pagou foi para criaturas humanas que jamais mereceriam ser chamados filhos de Deus. E lá estão os discípulos tristes, todos reunidos, 2 deles vão para Emaús. Saem 10 quilômetros andando, discutindo o que aconteceu. As mulheres já tinham chegado lá, já tinham anunciado que o túmulo estava vazio. Os discípulos já tinham ido lá, João e Pedro já tinham ido lá olhar e viram que o túmulo estava vazio. Viram os panos separados, o pano da cabeça com o pano que enrolou o corpo e o outro lado dos pés. Eles saíram meio que tontos. No meio dessa história, conta-se que ele apareceu a Simão. Ele apareceu a Maria Madalena. Pessoas que precisavam dele de uma maneira especial, diferente. Como Jesus procura as pessoas no momento que mais precisam. Maria Madalena tinha sido liberta de 7 demônios terríveis. Ela seguia os passos daquele que era o seu Senhor, seu Rabone.
A última coisa que ela queria era derramar perfume. Pelo menos isso. O seu perfume, o seu precioso, naquela sepultura, naquele corpo. A necessidade de ver pelo menos o corpo daquele que lhe deu vida, daquele que lhe deu libertação. Era amor, era gratidão. Não importa se ele está morto, ele está vivo dentro de mim. Às vezes pensamos que Jesus está meio que morto para a gente, não responde, não fala, está distante, morreu, tudo, sabe? Para mim ele está morto, não fala comigo, não me responde. Mas o amor grita e diz: Senhor, ainda que tu estejas calado, ainda que não fales comigo, ainda que não me respondas, eu quero chegar perto de ti, eu quero te ver, porque eu continuo te amando, eu continuo te querendo, tu continuas sendo meu herói, tu continuas sendo meu Senhor. Não importa como tu estás agindo comigo. E ele aparece a Maria Madalena e chama pelo nome. E diz: Maria. Eu acho que ele deu um sorrisinho lá por dentro dele. Se esse povo machista vai ver um problema sério agora. Porque essa daí vai ser a primeira mensageira que vai correr o mundo durante séculos para anunciar que eu estou vivo. O Evangelho prega isso, é o Deus que venceu a morte. O único que não está enterrado em algum lugar. Quantos e quantos deuses já foram enterrados? Quantos e quantos chamados deuses foram enterrados e sepultos? Estão lá nos seus sepulcros, seus ossos estão em algum lugar. Mas o nosso Jesus, não existe um sepulcro, ainda que muitas vezes tentem arranjar para ele, porque ele está vivo. Glória a Jesus. Maria estava buscando esse Senhor. Tu estás vivo dentro de mim. Não importa o que os meus olhos viram, mas o meu coração diz que tu és o meu Senhor, que tu és o Messias, que tu és o Filho de Deus. E para Maria ele aparece como sacerdote agora. Maria, não me toques agora, porque eu preciso dar uma subidinha lá em cima. Eu vou lá levar esse sangue que está aqui, Maria, que você está vendo nas minhas mãos, nos meus pés, aqui do meu lado. Sabe, esse sangue não é meu, porque eu substituí a você, eu substituí a toda a humanidade que vem a crer em mim, e eu vou subir aos céus, Maria, eu vou lá, porque eu vou entregar como sacerdote, eu vou suplicar agora um perdão final, eu quero buscar o teu perdão, eu não posso ser tocado por ninguém, porque eu sou um sacerdote, e sobe aos céus, e leva a mim e a você, todos nós, irmãos, nós já estivemos no céu, ele já nos levou lá no céu, já nos apresentou ao Senhor, porque ele sabia que eu e você haveríamos de estar aqui. E aí ele volta para conversar com os discípulos, e ele procura quem se mundo dele. Aquele que tinha traído de alguma maneira, porque negou a Jesus. Na hora do aperto, foi capaz de dizer que não era de Jesus. Na hora da ameaça, vamos matar esse homem, ó, ele aí também, ó, é seguidor igualzinho. Se o cara está morrendo, vamos matar esse aqui também. Jesus tinha avisado. Olha os avisos de Jesus. Você vai me negar antes que o galo cante.
você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Imagine o coração de Pedro. Conta a tradição de que Pedro, todas as vezes que o galo cantava, ele caía em pranto de choro. Era pranto. Porque se lembrava que ele tinha negado Jesus. Mas Jesus olha para o coração e ele vai falar com Pedro. Eu não sei o que ele disse. Isso aqui é uma coisa, mais uma que eu vou ter que descobrir quando estiver lá no céu. Tanta coisa para descobrir. Esse é um papo longo. E ele sai procurando aqueles que estão com o coração triste. Sabe, Jesus está fazendo isso comigo e com você todo dia. A gente pensa que foi um fato que aconteceu aqui nesse dia. E a gente não entende, muitas vezes, que esse Jesus que ressuscitou dos mortos ainda procura os seus discípulos, ainda procura os seus seguidores, para olhar o coração. Ele olha o coração. Muitas vezes um coração que só quer, que está sofrendo, que quer tanto ver, que quer tanto falar com ele. Senhor, fala comigo, ele está mudo, ele não fala, eu preciso dele. Outras vezes, como um Pedro que diz: eu neguei, eu não mereço, o que eu vou fazer agora? Eu fui fazer isso logo com ele, o meu Senhor, o meu Deus. Eu fui capaz de pecar contra Deus, eu sou merecedor já de citar nem sequer o nome dele. Quantas e quantas vezes eu e você nos condenamos com isso, e por isso eu já não sou digno de ser chamado teu filho, Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado filho de Deus. Eu já não sou digno de chamar Jesus meu Senhor, porque eu errei, eu pequei, eu fui contra ele, eu abandonei, eu larguei, eu fiz tudo que ele poderia condenar. Eu caminhei com ele, eu estive com ele, eu fui usado por ele, eu fui um vaso de bênçãos nas mãos dele, e eu abandonei, eu fiz e acontecido a minha vida. Eu só sei de que o último encontro, um dos últimos encontros com discípulos em grupo, foi lá na beira da praia. Na hora que os discípulos todos estão reunidos novamente. E da mesma maneira que houve uma pesca lá atrás, quando nada pescaram, ele dá o mesmo sinal, da mesma bênção. Ele está dizendo: olha, aquilo que eu fui antes de você me conhecer, eu sou ainda quando você já me conheceu e me deixou. Eu creio que Jesus estava ali exatamente por causa de Pedro. Ele estava fazendo uma história, continuando uma história que aconteceu com Pedro. Tem peixe? Joga a rede, Senhor, a noite inteira. Joga a rede ali, ó, à direita. E vem aquela porção de peixe. Pedro olha e diz: é o Senhor. E agora Pedro não foge. Sabe, irmão, irmã, não fuja, não fuja. Por mais pesaroso, por mais pecador, por mais errado que você possa se sentir, por mais condenado, por mais que tua alma, tua cabeça, tua mente te condene pela vida que você teve ou que você tem, não fuja dele. Ele está te chamando, ele continua dando os mesmos sinais, te chamando com amor, te trazendo para perto dele. E a única coisa que ele faz com Pedro, quando ele corre e ele chega perto de Jesus, ele já tinha feito um peixinho. Ele já tinha colocado o peixe lá na brasa para eles comerem. Silêncio total. Ninguém é capaz de dizer nada. Mas ele pergunta só uma coisa: Pedro, você me ama? Ele está te chamando agora pelo nome. Você pode dizer para ele: está te perguntando, você me ama?
Mãe, eu te amo. Você me ama mesmo? Seria isso. Mas, terceira vez, me ama. Em cada uma delas ele dizia: apacenta o meu rebanho. Cuida deles. Pedro precisava ouvir 13 vezes isso para entender como Jesus perdoa pecados, que lá naquela cruz ele já estava dizendo: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz, e ele estava pedindo perdão por Pedro. Todo o cuidado que Jesus tem até hoje é esse. E ainda que seja no meio do caminho, e aí nós já estamos falando distanciados, estamos tristes, estamos pesarosos com os acontecimentos que vieram, com as coisas que estão acontecendo, com as coisas que estamos ouvindo, já não podemos nem acreditar direito, dizem isso, dizem aquilo, a igreja lá, a igreja cá, eu saí de lá, disseram que Jesus vai voltar, disseram que Jesus está chegando, eles disseram, eu até acredito, mas não sei, Jesus, não, eu estou meio que perdido, não sei que direção tomar, eu estou abatido. Porque eu estou ouvindo tanta coisa e não consigo acreditar. Porque minha mente está fechada, eu estou confuso. E a palavra está aqui, mas eu não consigo tomar posse. Ainda que me digam, eu não consigo entender, eu não consigo colocar visível para mim. As coisas estão acontecendo muito depressa, um dia depois do outro, eu só vejo ruídos, mas eu não entendo esses ruídos, eu vejo mortes, eu vejo pragas, parece que tudo morreu para mim. E apesar de ter tanta gente me contando e me falando que vai mudar, que não é assim, que Jesus falou, que Jesus está vivo, que Jesus está aqui, que Jesus ressuscitou, parece que eu não vejo isso, eu não consigo ver, eu não consigo crer. Jesus diz: como vocês demoram a entender. Como vocês demoram a entender. Mas é aí a hora que Ele não desiste de mim nem de você. Ele caminha comigo e com você. Caminhar 10 quilômetros, triste, saindo da igreja triste, é um peso muito grande, não é, irmãos? Quando você sai para fazer uma caminhada da vida triste, dias e dias e dias, abatido e triste, terrível. Mas Ele vem ao teu encontro. Ele vem falar com você. E quando Ele fala com você, eu não sei como você ouve. Ele pode, sabe, aqui os discípulos não estavam conhecendo a Jesus. Eu não sei se ele estava com uma outra feição, ou se Jesus não deixou que eles o reconhecessem. Isso também eu vou ter que saber lá na Cidade Feliz. Tem muita coisa para aprender. Eu não sei. Mas eu só sei que quando Jesus falava com eles, o coração deles queimava dentro do peito. A palavra era algo que aquecia o coração. Ele falava e o coração se aquecia. Era bom. Era alguma coisa que estava trazendo sossego, que estava trazendo paz, que estava trazendo esperança, que estava mexendo e fazendo com que aquela tristeza não fosse tão forte. Havia
muita esperança. Ele falava da palavra dele. Hoje, irmãos, ele fala comigo, ele fala com você. Ainda assim, às vezes a gente não reconhece que Jesus está falando com a gente quando a gente ouve um louvor. Quando o irmãozinho chega perto para conversar. Quando você liga o rádio ou vai na internet e tem aquela palavra certinha para te dar. Parece que foi feito ali, ó. A Morgana estava me contando, Morgana, minha filha, que ela estava pedindo uma resposta para Deus de alguma coisa que ela precisava tomar uma decisão. E ela não sabia como conseguir aquela resposta. Eu disse, Senhor, fala comigo assim, mas muito claro. Porque eu preciso tomar essa decisão. E ela resolveu ir lá na internet pegar uma mensagem de um pastor para ouvir. No meio da mensagem, que era um tema, o pastor parou a mensagem e disse, olha, você que está me assistindo, você que me assiste, e nesse caso não estava ali, estava atrás da tela, você que me assiste e que pediu confirmação ao Senhor, faça assim. E continuou a mensagem. Ele fala, Jesus, eu quero te mostrar nesse caminho de Emaús. Não importa para onde você vai, não importa que cidade você mora, não importa o lugar onde você trabalha, não importa. Importa é o seguinte, que se você está abatido, se você está triste, se você está em dúvida, se você está em pecado, se você está distanciado de Deus, se você acha que Deus está distanciado de você, se você acha que você não merece a graça de Deus, ou se você acha que você precisa de Deus, mas Ele não está palpável para você, está muito distante, não importa o que você esteja sentindo, Ele ainda vem ao nosso encontro. Ele vem. E quando você ouve a palavra dele, seja como for, às vezes é a natureza, às vezes é uma criança. Ele fala. Só tem os seus ouvidos abertos e entenda que é ele que está falando. E seja como for, existe um segredinho para fazer. Senhor, fica comigo. Eles disseram, porque já é tarde e a noite vem chegando. Senhor, fica comigo. Sabe, eu achava que já era tão tarde. Eu sei que o tempo da tua chegada está chegando. As trevas estão tomando conta das minhas vistas. Eu já não estou conseguindo muito ver a direção a tomar. Eu quero te dar um recado hoje do Espírito Santo, que Ele me mostrou essa noite. Quando eu disse, e hoje também pela manhã, quando eu olhei a luz do sol linda, e eu disse, Senhor, Tu estás me dizendo que Tu estás vivo, que Tu és o sol da justiça, que Tu brilhas. Ele me disse, mas quando as trevas acontecem na tua vida, lembra que eu fiz as estrelas e que eu sou a estrela da manhã. Lembra que os homens, por muito tempo, se guiaram pelas estrelas. Para chegar a um determinado lugar, eles usavam as constelações. Assim, basta olhar para cima, porque eu vou brilhar, eu vou te mostrar o caminho. Você nunca estará inteiramente em trevas, ainda que elas estejam te cercando. Eu te dirijo.
Eu sou a tua luz. Esse recado não foi só para mim, esse recado é para você também. Nunca haverá trevas que possam simplesmente apagar a tua visão. Não se você olhar para cima. E se você olhar em tua volta e nada se enxergar, estiver sem direção, estiver sem saber para onde ir, onde fica o norte ou o sul, ou para onde você vai, ou qual é a direção que você precisa tomar na sua vida, olha para cima. Ele não é só o teu sol. Estrela também é sol. Às vezes ele está parecendo distante, mas ele está te anunciando o caminho a seguir. Ele sempre estará te guiando. Ele nunca vai deixar de te guiar. Ele nunca vai deixar de te olhar. Ele nunca vai deixar de te atender. Ele nunca vai deixar de te socorrer. Imagina apenas, fique comigo. Sabe quando você olha para aquela estrela e diz, olha, eu preciso seguir. É ela que eu vou seguir para chegar naquele lugar. Olha para ele, é a ele. Olha para o recado dele, olha para o recado de amor dele, olha para o clamor dele por você, olha para a palavra de amor. Eu te amo até a morte, eu te amei até a morte, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não importa como você esteja, não importa como você seja, se você é depressivo, se só vive triste, se só vive angústia, se angustia à toa, qualquer coisa te derruba, te deixa triste. Qualquer coisa te desespera. E agora? Não importa! Ele te ama. E ele te chama pelo nome. E ele te abençoa. E ele abençoa o teu pão. E ele abençoa a tua vida. Ele abençoa o teu dia a dia. Ele abençoa tudo que é teu. Da mesma maneira como sempre fez com seus discípulos. Basta que você entenda que é ele que você está convidando. Quando a noite vem a escuridão, eu posso me perder. Você nunca estará perdido quando você é guiado pela luz do mundo. Abre os teus olhos agora para esse Jesus que não ressuscitou para ficar só entre os discípulos do passado, mas para falar e agir no meio de gente como nós, igualzinho a eles, com as mesmas tendências a erros, a pecados, a falhas. Deixa o teu coração ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa a palavra dele entrar. Toma posse. Quando você toma posse, o teu coração muda, não muda. Existe uma paz dentro de você. Existe um calorzinho gostoso. Quando você entende que esse Jesus que ressurgiu dos mortos, ressuscitou, não ressuscitou só para aqueles que estavam lá. Ele ressuscitou para mim e para você. A palavra dele diz que ele precisava ressuscitar. Ele precisava morrer, mas ele haveria de ressuscitar até pelos não judeus. Por nós.
pelos gentios que eram olhados com desprezo pelos judeus. Mas o rei dos judeus não desprezou a mim e a você. Ele me chama pelo nome, ele me chama pelo nome. Nós estamos num processo, irmãos, nesse dia onde nós louvamos ao Senhor e glorificamos ao Deus que ressuscitou dos mortos. Nós estamos passando dias em que Ele começou a falar com o povo. Depois desse terceiro dia, depois desse dia que Ele ressuscitou, durante 40 dias Ele esteve conversando com os seus discípulos. Ele apareceu diversas vezes para ensinar, para discipular, para preparar. 40 dias preparando, depois ele disse, olha, agora nós estamos num período de festa, são 50 dias numa festa. Eu vou ficar 40 dias nessa festa com vocês, só ensinando, só preparando. Vocês vão me ver, mais uma vez, que eu sou testemunho de Deus poderoso, porque vocês vão ver para onde eu vou preparar lugar para vocês. E vai até Betânia. E diante de muitos, de uma multidão de discípulos, abençoa. Mais uma vez abençoa. Ele estava abençoando a mim e a você também, irmão. Aquilo que ele fez lá, ele fez também para mim, foi para todos nós. Ele disse, fazei discípulos entre as nações. Ensina a mesma coisa que vocês são aqui. Eles terão a minha bênção, eles terão a minha autoridade. Ele abençoou. Ele disse que não haveria veneno que pudesse nos matar, que não haveria diabo que pudesse nos perturbar, nos derrubar. Ele disse que não haveria doença que poderia nos destruir. Ele disse todas essas coisas foram bênçãos que ele deu. Estes sinais acontecerão aos que creem. Se crê nele, você crê que ele é filho de Deus, você crê que ele morreu pelos teus pecados, você crê que lá naquela cruz que ele clamou, o Pai já perdoou o meu e o teu pecado, olha, há 2000 anos atrás. Você crê nesse Jesus? Você crê que ele é Deus? Você crê que somente ele podia fazer com que na hora da sua morte mortos viessem a viver? A morte de Jesus trouxe vida. Sepulcros foram abertos, mortos ressuscitaram, saíram de seus túmulos e foram para a sua cidade. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo e santo, aleluia. Rochas, montanhas se partiram. A natureza se fechou em luto de meio-dia às 3 da tarde. Mas quando ele disse está consumado, tudo mudou. E quando mortos ressuscitavam, o templo, o véu do templo, que se mantinha fechado e que ninguém podia jamais olhar, o véu do templo se abriu do alto abaixo, pelas mãos do Todo-Poderoso. Só ele podia rasgar o véu assim. E ele disse, só mais uma prova. E diante de uma multidão, ele abençoou e disse, estes sinais seguirão. Vocês creem em mim? Então olha, expelirão demônios. O demônio vai correr de vocês. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, vai fazer mal nenhum. Se impuserem minhas mãos sobre os enfermos, serão curados. Sabe por quê? Porque eu te dou poder, eu te dou a minha autoridade. Você vai chegar perto do coxo e dizer, ó, levanta. Vamos dar uns saltos para Jesus.
Você vai ver que os milagres que eu fiz, eu vou continuar fazendo através de você. Eu vou te deixar o meu Espírito. Vocês vão se separar durante os 10 dias lá. Vai pro resto da festa, vai ficar orando lá. Vai ficar se submetendo a mim. Vai lembrando de tudo que eu ensinei. Porque eu vou te enviar o meu Espírito. E diante deles, começou a subir. Eles olhando. Eu queria ver isso. Subiu. Até que a nuvem cobriu. É Deus! É o Santo de Israel! É o Filho de Deus! É Deus glorificado agora! É Deus. Onipresente, sempre presente, olhando para você, usando pessoas que às vezes você não identifica. Como os discípulos aqui, como Pedro quando veio do barco. A gente não entende que é Jesus falando com a gente. Mas Ele quer falar com você. Ele quer dizer que Ele não desistiu de você. Em todos esses casos Ele disse, não desisto de você. Não desisti de você. Eu quero falar com você. Eu sou a tua direção. Você nunca estará perdido. Glória a Deus. Porque eu serei a tua diretriz. Eu serei a seta que te guia. Eu serei a estrela que te guia na escuridão. Eu serei o sol que te aquece. Eu sou o Todo-Poderoso, o Santo. O Santo. Eu sou. Jesus ressuscitou, irmãos. 40 dias conversando. 10 dias os discípulos buscando o Senhor. No final dos 10 dias, batismo com o Espírito Santo. A força que eles tiveram para sair. O medo que foi embora. A audácia que eles tiveram para enfrentar doutores da lei. E diziam, nós somos testemunhas. Eu conheço esse Jesus. Eu convivi com Ele. Eu morro por Ele. Discípulos que simplesmente morriam por Jesus e outros diziam assim, se está morrendo e glorificando a Ele é porque Ele é Deus. E assim viemos nós, os seus discípulos, crendo nesse Jesus maravilhoso. Um Deus que desceu à terra por nós, que não desiste de nós e que ainda nos procura para conversar com a gente. Talvez você estivesse esperando que eu falasse muito sobre o momento da ressurreição. Eu sempre preguei sobre a ressurreição, mas eu quero pregar hoje para você do Jesus que está vivo com a gente aqui. Um Jesus que não ressuscitou há 2000 anos atrás para ficar com aquele povo de 2000 anos atrás, mas com Jesus que ressuscitou para ficar comigo e com você. Aqueles já morreram, aqueles já estão com Ele, nós somos dele, caminhando para Ele. Por favor, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como é a tua vida.
Eu não sei se você se sente um perdido, um condenado, alguém que não consegue se livrar do mal, se livrar do pecado, alguém que está em dúvida de uma porção de coisas a fazer ou a tomar e não está ouvindo Jesus falar. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que eu estou falando para você. Quando o Espírito Santo faz com que eu mude o roteiro, é porque Ele quer falar alguma coisa. Mesmo que seja só para uma pessoa em especial. Eu não sou digno. Eu quero, mas não consigo. Eu quero ser cristão, mas é difícil demais. Eu quero ser fiel, mas não consigo chegar lá. Eu quero me livrar do pecado, mas o pecado já é grande demais em mim. Eu quero Jesus, eu quero muito, mas eu não consigo ter intimidade com Ele, eu não consigo ter esse achego com Ele para saber que Ele está falando comigo, eu nunca sei. Eu sou discípulo dele, mas eu tenho medo de enfrentar as situações. Eu tenho medo de enfrentar a mim mesmo no espelho. Eu tenho medo de me chamar líder dele. Eu tenho medo de fracassar. Acho melhor voltar para a minha vidinha e não assumir tantas responsabilidades. Assim era a vida dos discípulos. Assim é a minha vida e a tua vida. Mas Ele vem ao nosso encontro. Na estrada da vida, na caminhada da vida, no teu dia a dia. Não importa onde você esteja. Não importa se você está vindo para a casa de Deus ou saindo da casa de Deus. Não importa como esteja sendo a sua semana ou os dias da sua vida. Eu só sei que estes discípulos, depois de 10 quilômetros andando, cheios de tristeza, voltaram correndo, cheios de alegria. O Senhor ressuscitou, é verdade, nós disseram a verdade, nós estivemos com Ele, olha, a gente nem conheceu, mas olha, quando Ele começou a falar, a palavra dEle aquecia o nosso coração, Ele nos confortava, Ele falava com a gente, a palavra ia entrando dentro da gente, e quando Ele abençoou a mesa, quando Ele fez igualzinho, Ele abençoou o nosso alimento, Ele distribuiu, sabe, Ele subiu, mas eu sei que Ele está vivo, porque Ele comeu com a gente. Mais tarde Ele, conversando com os discípulos, todo mundo, é um fantasma, é um fantasma. Ele disse, espera aí, fantasma não come, você dá aí um pedaço de peixe assado, deixa comigo, porque fantasma não come, está vivo. Olhando para mim, para você, não está vivo à toa. Ele está vivo porque Ele é Deus. Porque é onipotente, onisciente e onipresente. E Ele vai cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Ele quer mudar a tua sorte. Ele quer te dizer que não importa como você viva, que não importa como você está vivendo, que não importa o que você possa estar passando, Ele quer cuidar de você. Eu estou anunciando um Deus vivo. Um Jesus vivo. Que ainda aparece para mim, para você. Um amor sem igual. Sabe, irmãos, nesse final de semana, a gente viu isso.
Na quinta e sexta-feira foram dias de entendimento dele. Participamos da ceia pascual, fizemos uma mesa pascual. Entendendo a mesa exatamente como era a mesa há 2000 anos atrás, só alta. Já estava muito bom, muito gostoso. Um sábado, eu pensei aqui, disse, ó, acho que a gente vai ver um filme, vou levar um filme. Todo mundo já tinha visto, todo mundo conhecia o filme. Paixão de Cristo, tão conhecido. Nós vamos ver o filme juntos. Mas quando a gente vê com olhos diferentes, acontecem coisas diferentes também com a gente. E como o Senhor falou com a gente. Sem que ninguém chamasse, sem que ninguém convocasse. Não, todos vieram para cá. Para cá perto. Todos se dobraram diante dele. Foi um quebrantamento suave. Foram lágrimas de gratidão. Foram confissões de pecado, foi tudo. Um culto individual, cada um fazendo o seu culto. Eu não sei quanto tempo nós ficamos aqui. Eu só sei que a gente saiu tarde, bem tarde. Não sei a que horas terminou o filme, nem o tempo. Mas como Deus agiu na gente. Nós saímos sem pressa, sem querer olhar para o relógio. Quando fechamos as portas, a gente normalmente brinca, ri quando sai. Mas a gente estava tão quebradinho com Jesus, tão cheio de amor, tão banhado por Ele, tão cheio de gratidão, que a gente se abraçava, abençoando um outro. Aqui em frente tinha um grupo, talvez uns 8 ou 10, assentados na rua. E eles começaram a olhar para a gente, eles estão cansados de ver a gente. Eles começaram a olhar para a gente com um olhar meio que diferente. Eles estavam vendo alguma coisa diferente na gente. Continuaram a observar e a gente entrar no carro e sair, e eles virando a cabeça, olhando para a gente. Todo o clima era de gratidão e quebrantamento diante de Deus. Aquele filme, todo mundo já tinha visto. Porque ele estava falando com a gente. Como Jesus falou com a gente ali. Como ele falou no coração da gente. Talvez por isso eu esteja trazendo essa palavra. Pelo efeito que causou um simples filme. Que a gente já tinha visto tantas vezes. Às vezes uma coisa já batida, uma coisa já que você tem cansado de saber. Ele vai falar com você. Ele vai fazer você se quebrantar. E tomar decisões que até agora você não tomou. Decisões de seguir o melhor. Nós fizemos esses votos aqui, foi coisa espontânea. Votos que saíram do coração de cada um. Necessidade de servir o melhor. Necessidade dele. Necessidade de amá-lo mais, de ser mais fiel.
E eu sei que o Espírito Santo de Deus se derramou sobre nós, de uma maneira linda. A gente ainda está sentindo um ensaio. Quem chegou hoje e não participou desse grupo, talvez esteja estranhando o desenrolar desse culto de hoje. Mas eu estou pedindo ao Senhor, que mesmo que Ele fez com a gente aqui, esteja fazendo com vocês. Ele não falou com todos ao mesmo tempo, na estrada da vida. Que Ele esteja falando, marcando o encontro dele com vocês. E que haja esse mesmo, assim, essa mesma doçura, esse quebrantamento gostoso que nós ainda estamos experimentando. Quando nós vimos que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, por causa desse amor tão grande que Ele tem por nós, que o amor desse Jesus seja visto, sentido, derramado sobre vocês. Em nome de Jesus.